Eu quero falar hoje um pouco mais sobre a vida de Jacó e alguns princípios que se manifestam ali, onde ele teve a primeira experiência dele com Deus, aonde Deus mudou a trajetória da sua vida. Então, se você tiver a sua Bíblia aí, vamos ler um texto da Bíblia que está aqui em Gênesis 28, nós vamos ler do 18 em diante, tá? Diz assim mesmo: então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e verte para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Ora, Deus se revela através de um sonho a Jacó. No outro vídeo, se você ainda não acompanhou, nós temos a primeira parte dessa mensagem. Vai lá, assista todo o vídeo e Deus vai falar com você de uma forma poderosa. Então, o contexto era: Jacó estava fugindo, justamente com medo do seu irmão, fugindo de um passado de engano, de mentiras, de usurpação, de roubos, fugindo de um passado que ele não queria viver mais. Agora Jacó, que resolvia a sua vida tudo através da sagacidade humana, do engano humano, agora ele se vê sozinho, frágil. Ele olha para um lado, olha para o outro e não vê mais nada. E ele pega uma pedra e faz dessa pedra o seu travesseiro. Na fragilidade humana, Deus se revela ao homem. Deus se revelou a Jacó no momento de sua dor, da sua solidão, da sua fragilidade, onde ele olhava para um lado, olhava para o outro e não tinha ninguém para acolhê-lo. Talvez assim esteja você, em um momento onde você olha para todos os lados e não tem ninguém para socorrê-lo. O salmista disse assim mesmo: elevo meus olhos para o monte, da onde me virá o socorro. E ele declara: meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E é nesse momento onde ninguém nos ajuda, onde ninguém nos socorre, é que Deus ele está disposto a nos socorrer, a nos atender. Mas mesmo você deve estar pensando, mesmo eu tendo pecado tanto, tendo errado tanto, tendo um passado tão difícil, enganei, roubei, fui um viciado, ou talvez você ainda é um viciado. Mesmo assim, mesmo um passado. A nossa série de mensagens que nós estamos tratando é justamente sobre esse tema: arrependimento, perdão e salvação. Deus quer ter um relacionamento com você. Deus quer mudar a sua eternidade. É claro que mudando a sua eternidade, a sua vida aqui na Terra também será transformada. Mas para que haja esse relacionamento e para que as nossas vidas sejam de fato transformadas, assim como o de Jacó foi, nós precisamos passar por esse processo de arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos. Nós precisamos nos arrepender dos nossos atos, das nossas falhas, dos nossos impulsos pecaminosos. Precisamos vencer. E de nós mesmos, das nossas próprias forças, nós não vamos conseguir. E Jacó entendeu isso. Deus se revela para ele em um sonho. Existiu ali, na visão que ele teve, uma escada que tocava a terra e tocava os céus, e os anjos desciam e subiam, e na ponta dela estava o próprio Deus, e falou para ele, e reafirmou as promessas que Deus tinha feito aos seus antepassados. Deus ali reafirmou a ele e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, Deus de Isaac, a quem tenho prometido, a ti darei esta terra. Deus ele vai confirmar a promessa que ele tinha feito a Abraão. E também na minha e na sua vida existem promessas. E essas promessas, Deus, através das nossas atitudes de arrependimento, Ele irá confirmar sobre as nossas vidas. Nem tudo está perdido. O passado ele não vai determinar o nosso futuro. O que vai determinar o nosso futuro
são as nossas atitudes agora, nesse exato momento, nesse presente momento, de nos arrepender, mudar de vida, de mudar de caminho, mudar a nossa rota. É uma rota que até hoje está nos levando à solidão, ao esquecimento, a viver uma vida de ansiedade, com medo do futuro. Talvez esse seja o dilema da sua vida. Esse exato momento que você está assistindo esse vídeo, você vê realmente, assim está a minha vida. Jacó estava sozinho, mas de fato ele não estava só. O próprio Deus marcou aquele encontro com ele. E ali Deus se revelou para ele. E Jacó começa a mudar a sua vida. E o texto que nós lemos diz que Jacó fez um voto a Deus. Se Deus fosse com ele na sua jornada, protegesse, o livrasse, o abençoasse e o protegesse, fazendo com que ele voltasse à casa do seu pai, abençoado e protegido, ele seria o seu Deus. Jacó disse: se o Senhor fizer tudo isso na minha vida, de fato o Senhor será o meu Deus. Algo que a gente aprende nesse texto, que até então Deus não tinha feito, Deus não tinha afirmado e Deus não tinha confirmado a promessa que ele tinha feito a Abraão e a Isaac na vida de Jacó, porque de fato Deus ainda não era o Deus de Jacó. As atitudes dele, a vida que ele levava de enganação, de usurpação, dizia que ele não tinha essa comunhão com Deus. E naquele momento que ele tem esse encontro com Deus, ele fala: esse aqui não é outro lugar, no seu lugar da habitação de Deus, a casa de Deus. Por isso, daquele momento em diante, Jacó declara que aquele lugar se chamaria Beit El, que em português quer dizer Betel, e o significado é casa de Deus. E por isso nós somos essa família de Deus, aonde Deus quer habitar na nossa vida. E ele só pode habitar na minha e na sua vida através de um caminho, de uma jornada. E essa jornada a gente vai perceber na vida de Jacó. A jornada começa com o arrependimento. Jacó se arrepende do passado que ele teve, um passado difícil, um passado de dores, um passado de enganação, um passado que ele viveu distante daquilo que era o propósito real para a vida dele. Talvez é isso que você esteja vivendo. Talvez você carrega a promessa de Deus, seu pai, a sua mãe, seus avós falaram tanto da promessa de Deus e hoje você vive longe dessas promessas. Mas Deus, ele te trouxe até esse vídeo para te falar que ainda há tempo. Nem tudo está perdido. Existe um Deus que não desiste de você e ele quer ter esse relacionamento com você. E a jornada de Jacó continua. E a Bíblia fala que ele levanta um altar e ele derrama azeite sobre o altar e ele faz esse voto com Deus. E Betel significa também compromisso, um lugar de aliança. Você ter compromisso com Deus, uma aliança com Deus. Nesse momento que você está aí na sua casa, no seu carro, você está assistindo esse vídeo aí no seu celular, no seu computador, é nesse momento que Deus quer fazer essa aliança com você. E a Bíblia fala que nessa nova jornada, Deus disse para Jacó: eis que estarei contigo. Deus não deixou Jacó sozinho mais. Daquele momento em diante, Deus estava com ele. E nós vamos ver nos próximos vídeos a manifestação do poder de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus, do favor de Deus na vida de Jacó. Aquele dia, o dia que Jacó usou um travesseiro como pedra, Deus transformou a vida dele. Um travesseiro de pedra serviu de altar de transformação, de mudança. E assim Deus vai fazer na sua vida, de uma forma grandiosa. Essa é a nossa fé, a fé da família Betel, um Deus que transforma vidas, um Deus que muda a história. Que Deus abençoe você, que Cristo reine na sua vida. Antes de nós encerrarmos, nós vamos ouvir mais uma canção, um momento de louvor e adoração. E também aproveite para seguir o nosso canal, também ative os sininhos, tá? Que é importante para que muitas pessoas também possam ver e ouvir a palavra de Deus através do nosso canal. Também curta, compartilhe com o máximo de amigos, de pessoas que você conhece.
Que Deus nos abençoe de uma forma poderosa. Aleluia, Deus. Nós te glorificamos e te exaltamos, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Oh, aleluia. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face, Deus, é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, e vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Aleluia. Sim, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei, eu te darei. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. Oh, e ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face, Deus, é tudo, tudo, tudo que eu preciso. Sim, sim, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena. E vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena. Eu sei que vai, eu sei que vai. Nós aprendemos com Jacó que o passado mais sombrio que ele seja, pode ser redimido pela presença de Deus. O travesseiro que uma vez serviu como suporte de tristeza torna-se um altar de esperança e renovação. E essa é a nossa esperança, a esperança que temos está em Jesus Cristo. Ele é a nossa salvação. Então, por isso, a nossa fé é que Deus venha abençoar você, aonde você está, na sua casa, em qualquer lugar que você esteja. Que essa presença que invadiu os nossos corações, da família Betel, e que transformou a nossa vida, assim como transformou a vida de Jacó,
possa transformar a sua vida e a vida da sua família. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, que Cristo reine na sua vida.